tratar de alguns aspectos com os senhores. Bom, o primeiro deles, a mim parece que hoje já é a norma da Convenção Americana. Eu falo mais da Convenção do que o Pacto tem norma idêntica, né, mudança terminológica, mas nesse ponto eu acho que a Convenção tem mais força. Embora o Pacto tenha um Pacto Internacional de Direitos Civis, por isso uma amplitude maior, por ser um diploma internacional e não regional, ele não tem exatamente um mecanismo para efetivá-lo. Na Convenção nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos e uma notícia que talvez possa começar a ser um significado de mudança. Há menos de um mês o Ministério da Justiça lançou uma coleção de 7 volumes de julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e no próximo volume específico sobre julgados brasileiros. Quer dizer, o que parece, ainda que com um pequeno gesto, mas uma mudança de sinal, de se atentar para a Convenção. Embora o Supremo Tribunal Federal, e isso ficou claro no julgamento do caso da Lei de Anistia, sempre foi muito refratário à posição da Convenção, né? E, a meu ver, é um equívoco. Enfim, eu analisei o projeto, reli o projeto, verifiquei todos os anexos do projeto, em especial algumas manifestações institucionais que chegaram no sentido, mais ou menos, né, quem é mais incomodado, quem se mexe nessa hora, incomodado com a mudança. Então, curiosamente, vários ofícios de órgãos de classe dos delegados de polícia, contrário ao projeto, um ofício da presidência do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, propondo uma alteração do projeto sobre a videoconferência. Enfim, o que me parece da Convenção importante destacar, porque isso se liga aos pontos da crítica, são os aspectos temporais, que eu trato no parecer: o aspecto temporal, o aspecto subjetivo e o aspecto procedimental da chamada audiência de custódia. Do ponto de vista do aspecto temporal, a Convenção diz que tem que ser sem demora na versão espanhola, diz prontamente na versão inglesa. Pode ter alguma diferença de significado, mas há uma ideia de imediatidade clara. Utilizando como parâmetro julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, que tem um volume bem maior de julgamentos e que a Corte Interamericana costuma seguir, não há uma definição quantitativa, o que não significa que a lei de cada Estado parte não deva fazê-lo, deve fazê-lo, e as cortes estimulam que o faça. É claro que uma convenção regional não teria como fazer. A convenção não poderia ter em 24 horas, em 48 horas ou em 72 horas, porque ela teria que levar em conta diferenças de estrutura, de procedimento, de organização judiciária, de formação policial, de um Estado que é unitário, de um Estado que é federal, dentro dos diversos Estados, hoje 46 Estados no âmbito europeu e 24 a 25 no âmbito interamericano. Então ela fala prontamente para que os Estados legislem. O que as cortes têm dito? Que normalmente, violado o limite da lei estadual, da lei de direito interno do Estado-membro, que aquilo caracterizaria uma ilegalidade da prisão. Então, né, como o nosso projeto está dizendo, 24 horas, ou seja, se a comunicação se desse depois de 24 horas, normalmente aquilo caracterizaria uma violação do direito a essa comunicação e apresentação sem demora pela justiça. Um aspecto, para os países que não têm um marco legal, a Corte vem trabalhando mais ou menos com um limite de 4 dias. Até 4 dias, né, como regra, a princípio não há uma caracterização de violação da Convenção. E, por outro lado, ela não tem aceito com facilidade, mesmo após os 4 dias, argumentos do tipo gravidade da criminalidade. Na Europa, por exemplo, é muito comum isso em relação aos crimes de terrorismo, ou a dificuldade da instrução ou da investigação. Esses dois argumentos que são comuns lá e que aqui, até de duração da prisão, nos nossos habeas corpus do dia a dia, a gente vê como argumentos que são sempre muito utilizados. A investigação é complexa, o crime é grave, quer dizer,
esses não são argumentos por si só que têm sido levados em conta. E nesse ponto, vamos dizer assim, de estabelecer um marco cronológico, um marco temporal, nesse ponto o projeto não surtiu, não gerou controvérsia. Que no primeiro momento eu falei, poxa, que bom, nós vamos ter um marco temporal até mais estreito do que a corte costuma aceitar. E hoje, pensando e relendo, vendo o teor dos ofícios, acho que eu fui ingênuo. Eu falei, poxa, ninguém se insurgiu contra 24 horas, falou, né, mas 24 horas é muito pouco, vamos aumentar para 48, para, sei lá, 72 horas. Eu acho que, na verdade, esses órgãos estão tão convictos que o projeto não vai passar, então eles não estão preocupados se são 24 horas, 48, a questão é, não queremos audiência de custódia, vamos matar o projeto no ninho e a gente não precisa ficar se preocupando quantos dias serão, 1, 2, 3, 4 dias. Um segundo aspecto que me parece importante, e esse é importante diante do teor das críticas de pelo menos duas entidades de classe, é o seguinte: a Convenção diz que toda pessoa presa, detida ou retida tem o direito de ser levada sem demora à presença de uma autoridade judiciária ou de outra autoridade conduzida à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei para exercer as funções judiciais. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que emitiu uma nota técnica, e além dos argumentos para aumentar a criminalidade, etc., procura embasar tecnicamente que esta outra autoridade autorizada por lei a exercer as funções judiciárias seria a autoridade policial. E numa outra manifestação da tribunal, deixa eu achar. Eles chegam a dizer, olha, embora formalmente administrativa, nesse ponto a autoridade policial é um longa-manos do poder judiciário, então, portanto, essa manifestação aqui. Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Eles afirmam, aspas, à luz da legislação brasileira, por intermédio da autoridade de polícia judiciária, isto é, o delegado de polícia, longa-manos, que, embora autoridade administrativa, no exercício de suas funções de polícia judiciária, é tecnicamente vinculado ao poder judiciário, conforme instruído pelo ministro Peluso, no RE número tal. Esse argumento, no meu ver, embora, para ser gentil, altamente duvidoso do ponto de vista técnico, de qualquer forma, ele absolutamente não satisfaz a exigência dos tribunais internacionais. Quando os tribunais admitem outra autoridade autorizada por lei a exercer as funções jurisdicionais, eles procuram conformar a ordenamentos de outros países. Mas há uma exigência clara, que essa outra autoridade tem que ser uma autoridade que goze das garantias do artigo 8.1 da Convenção, isto é, independência, imparcialidade e competência determinada previamente por lei. Esses não são atributos que, dentro da nossa estrutura, as autoridades policiais, aqui não vai nenhum demérito, isso não é nenhuma captis de minúcio para a polícia, não é nada disso, mas é uma característica que a polícia não tem. Né? A polícia, ao meu ver, não atua de forma imparcial, e ainda que se fôssemos nos pegar numa questão terminológica, nosso código não admite exceção de suspeição e impedimento em relação à autoridade policial, tem regra clara que não admite. Não goza das mesmas garantias de independência que os outros, que o Poder Judiciário goza, seja independência perante os outros poderes, seja independência interna, quer dizer,
delegado de polícia não tem garantias de inamovibilidade, etc., e nem muito menos de competência prévia estabelecida por lei. Pode, por ordem de... aí vai variar a organização de cada um, chefe, secretário de segurança pública, chefe de polícia, delegado geral, enfim, terem seus cargos trocados. Então, esse argumento, não, mas entre nós já temos essa audiência de custódia, porque a pessoa é apanhada na rua e já é levada à autoridade policial e ela exerce essas funções, esse argumento absolutamente não convence. Há uma outra nota da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que usa, bom, daí uma série de argumentos do tipo a medida é inexequível, dispendiosa, vai paralisar as polícias, e todos eles utilizam um argumento que é o seguinte, bom, aqui tem um que é interessante, a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Ela diz o seguinte, assim, todo preso irá alegar perante o juiz que foi torturado na rua para tornar nula a prisão e ser solto. Os senhores sabem como é fácil, é só chegar e falar, fui torturado e é solto no dia seguinte. Essa é a lógica com que trabalha o nosso Poder Judiciário, que trata os criminosos com flores, né, para usar uma expressão do momento. Pois diz, e o policial responsável pela prisão em decorrência das declarações do preso irá responder injustamente pelo crime de tortura anos a fio. Também está cheio de policial aí denunciado pelo crime de tortura dia a dia, toda hora os policiais condenados então às pencas. Então, é curioso como esses argumentos ad terrorem aparecem nesse momento, mas me parece que quanto ao primeiro argumento não é possível. O segundo aspecto, o terceiro aspecto, o aspecto da procedimentalização, é um aspecto muito importante por causa hoje dessa tentativa de driblar a garantia, com todo respeito, praticar um estelionato convencional se quiserem instituir essa audiência por videoconferência. Todos os tribunais, as cortes são absolutamente claros que o réu tem que ser ouvido pessoalmente. As cortes falam, caso típico, imediatidade plena, o réu tem que ser levado à função do juiz. E os diplomas internacionais de direitos humanos, e isso é interessante, a forma como ficou o substitutivo aprovado, os diplomas dizem que, nesse aspecto, a audiência de custódia tem uma função que vai muito além da preservação da liberdade de locomoção. A audiência de custódia serve para a proteção da integridade física, a audiência de custódia serve para evitar tortura, e essa é uma preocupação nesse ponto, talvez lamentavelmente pelo nosso histórico, a Corte Interamericana é até bem mais enfática do que a Corte Europeia, quando, por exemplo, a nossa Corte destaca o seguinte, olha, o habeas corpus não é um mecanismo que assegura só o direito de liberdade. O habeas corpus assegura também o direito à vida. A história das ditaduras da América Latina, e principalmente a figura que hoje existe no crime de desaparecimento forçado, ela surgiu da nossa triste história. E o desaparecimento forçado envolve a privação da liberdade, não porque eu quero prender alguém. O detentor do poder e que quer abusar do poder faz a privação da liberdade para tirar aquela pessoa dos olhos, dos seus familiares, dos seus amigos, para que depois possa fazer o da morte, fazer o que quer fazer contra aquela pessoa. Então, a privação da liberdade aí não é um fim, ela é um meio para atingir um propósito muito maior. E daí afirmar que por videoconferência, não, mas o sistema audiovisual é muito bom, então vai dar para perceber, ele vai poder conversar claramente com o magistrado, e vai dar para ver se ele foi espancado, isso é uma falácia, com todo respeito. Até porque ele vai falar para o magistrado aonde? Na cadeia que ele está. Olha, me colocaram aqui, e esse moço que não está aparecendo na câmera porque ele está do lado aqui, ele bateu em mim. Isso é absolutamente irrealizável. Além do que não satisfaz a exigência da Convenção. Não satisfaz. Você desconhece que em outros ordenamentos acontece? Não desconheço. Nos Estados Unidos, isso. Os Estados Unidos é um grande defensor das questões, uma visão econômica do processo, de máxima efetividade, redução de custo, time money, etc, etc, etc. Lá, audiências de apresentação que são feitas por videoconferência.
Isso quer dizer que a nossa também tem que ser feita. Essa proposta, ela foi apresentada na CCJ pelo senador Francisco Dornelles, e ela consta também de um ofício da presidência do Tribunal de Justiça daqui do Rio de Janeiro, com argumentos que não são argumentos sem sentido, não são argumentos práticos, desprezáveis, como o transporte do preso gera risco de resgate, a videoconferência reduziu de 40% a necessidade de transporte dos presos, etc. É uma preocupação. A questão é se esses argumentos são suficientemente fortes para afastar a garantia fundamental. Ao meu ver, não. Quem trabalhou na advocacia criminal, ou como juiz antes de 2008, sabia que o momento do interrogatório era um momento que muitos juízes utilizavam para sentir o acusado, e muitos pedidos de liberdade provisória eram apreciados depois da audiência de interrogatório. Se eles perguntarem, você acha que nós estamos preparados para isso, nós, advogados, juízes, promotores, para ler e interpretar adequadamente essa metalinguagem, ou esses aspectos paralinguísticos, de ele gaguejou, ficou vermelho, olhou no olho, suado. Não, é muito bonitinho para a gente ver seriado, like to me, não sei o quê, mas num modelo que quer ser cognitivo, que quer basear uma condenação num controle racional, intersubjetivo, não dá. Mas também não vamos ser ingênuos de achar que isso não acontece. E acontecia muito, né? E os juízes falam, tem um monte de juiz que a gente conversa, caminha e fala, eu não sei quantos anos, bato o olho, já sei quem é cadeieiro velho, não sei o que e tal. Tudo bem. Então, mas, pelo menos, havia procedimentalmente um momento mais próximo. E conversando, inclusive, com colegas defensores, eles falaram que isso no começo da lei foi uma barreira para um exercício mais efetivo do direito de defesa, porque pelo menos lá eles acabavam ainda que rapidamente ali, de pé no corredor, não sei o quê, tendo um contato com o preso antes da apresentação da resposta. Essa audiência é obrigatória. Há uma discussão na Corte Europeia se seria obrigatória ou não a presença de advogados. Nos últimos julgados parece que se entendeu que sim. O projeto de lei é muito claro nesse sentido. Parágrafo 1º, né? No prazo máximo de 24 horas após a prisão em flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com vistas às medidas previstas no 310, e para que se verifique se estão sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial tomar as medidas cabíveis para preservá-lo e para apurar eventual violação. Portanto, o parágrafo 1º já deixa claro que ela não é uma audiência que o objetivo é só de análise de liberdade, mas de todo e qualquer direito, dos outros direitos, integridade física, dignidade, etc. do preso. O parágrafo 2º estabelece na audiência de custódia, que trata o parágrafo 1º, o juiz ouvirá o Ministério Público, que poderá, caso entenda necessária, requerer a prisão preventiva ou outra medida cautelar alternativa à prisão. Em seguida, ouvirá o preso e, após manifestação da defesa técnica, decidirá fundamentadamente nos termos do artigo 310. Me recordo que quando a lei entrou em vigor, e a lei, em um dos parágrafos do 282, quando a lei 1403 entrou em vigor, a lei dos presos alternativos, 11 ou 12 agora? 12, né? 12, tanta coisa agora. Ela falava, haverá um contraditório, salvo nos casos que possam gerar ineficácia ou da urgência, que nos casos de prisão normalmente não tem, o contraditório acaba sendo diferido. Eu lembro que o Auri até falava, olha, a lei está dizendo que tem um contraditório, não diz como é, se é escrito ou se é oral, em audiência. Que bom, olha, pode ser uma abertura para quem tem audiência, mas ela pode ser uma abertura que não se verificou, fora que a lei é clara. Isso, o projeto deixa bem explícito como decidem as cortes internacionais que essa audiência é obrigatória, ela é essencial do ponto de vista procedimental, ela absolutamente independe de requerimento de quem está preso, né? Hoje, o juiz tem que fazer esse controle do 310, que a lei mudou, e se é o caso de prisão, ele decretar a prisão preventiva, mas não há um incidente procedimental para que esse contraditório se instaure. Não sei que o senhor, se dá tempo, mas eu, por exemplo, às vezes, quando sou contratado pelo cliente, pela família, no dia seguinte, o que a gente tenta fazer é atravessar uma petição lá, antes que aquilo chegue no juiz, você já protocola uma petição com seus argumentos, olha, mas aqui ele é primário, olha, tem isso, tem aquilo, substitui
substitui por essa medida, ou por outras cumuladas, mas a prisão não é o caso da última ratio, que é a prisão, mas é algo que vai da sorte, vai do tempo, depende da situação. A lei estabelece um momento procedimental para que isso ocorra, para que esse contraditório se instaure. Um outro aspecto importante, de acordo com o projeto, é definir a natureza desse interrogatório. Isso também acho que é importante, porque eu já ouvi algumas críticas, mas o réu, o que ele disser nesse momento, é muito no começo, a defesa ainda não está traçada, de repente ele vai dizer alguma coisa para não ser preso, pensando num efeito mais imediato de sair, mas que depois pode ser prejudicial para ele lá na frente, a médio e longo prazo, como estratégia de defesa. Aqui as cortes já tinham um posicionamento, esse era um interrogatório pró-liberdade, esse era um interrogatório para a decisão da liberdade, este não era um interrogatório, vamos usar uma expressão assim, que talvez não tão bem, mas não era um interrogatório de mérito. Não era o interrogatório da audiência de instrução e julgamento como um palco da autodefesa, da defesa para falar, sou culpado, sou inocente. O parágrafo 2º deixa isso claro. Na audiência de custódia, o parágrafo 3º, a oitiva que se refere ao parágrafo anterior será registrada em autos apartados, não poderá ser utilizada como meio de prova contra o depoente e versará exclusivamente sobre legalidade e necessidade da prisão, a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus tratos e os direitos assegurados ao preso e ao acusado. Portanto, o parágrafo 3º deixa claro qual é a finalidade desse interrogatório, para verificar essa situação. É claro que como pressuposto para a prisão, mesmo para as outras medidas cautelares, nós temos o fumus comissi delicti, em alguma medida, um tema de mérito pode acabar entrando nessa audiência. A pessoa deixa presa e fala, não, eu pratiquei isso em legítima defesa. Isso é um argumento, está até lá no 314, que não se decretará a prisão se verificar que foi praticado em situação de excludente de ilicitude, que pode entrar, mas quer dizer, a finalidade principal não é ficar adiantando o mérito para dizer ele é culpado ou inocente, será que lá na frente ele vai ser condenado, será que lá na frente ele vai ser absolvido. E essa estrutura procedimental pode resolver um outro aspecto que eu não sei como tem funcionado aqui e que gerou discussões quando entrou em vigor a 12.403, que é a seguinte: os senhores sabem que entre a discussão viola o sistema acusatório, portanto é completamente inconstitucional o juiz decretar qualquer medida cautelar de ofício, de um lado, e outra não, isso não tem nada a ver com o sistema acusatório, o juiz pode de ofício decretar o que ele quiser, provas e medidas cautelares. A lei adotou uma posição de compromisso, uma medida intermediária. O artigo 282 diz que na fase de investigação o juiz não pode decretar medidas de ofício, mas que na fase processual, porque daí já tem imputação, já tem denúncia, o juiz poderia decretar prisões ex officio. Há alguns autores que dizem que, mesmo hoje já, e mesmo para esse momento, teria que haver requerimento do Ministério Público. Se o flagrante é comunicado, e se o flagrante é só uma medida pré-cautelar, portanto ele não subsiste depois dessa audiência. Ele pode até subsistir, mas com natureza jurídica de prisão preventiva. E se o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício antes da denúncia, e nesse momento, se não houvesse requerimento do Ministério Público, o juiz não poderia converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Poderia conceder liberdade provisória, poderia relaxar o flagrante, poderia até impor medidas alternativas, mas que não poderia decretar a prisão. Eu, inclusive, escrevi e me manifestei nesse sentido contrário, falei, olha, isso é uma etapa procedimental, até pela estrutura do momento era difícil. Eu acho que se essa audiência for implementada, nós passamos a ter um instrumental, do ponto de vista do rito, que permitirá uma mudança de posição. Porque o MP está ali. O MP está vendo, analisando e tem à sua disposição os mesmos elementos do juiz. Não é possível admitir daí que numa situação dessa, que o juiz possa ser mais realista que o rei. O MP está ali, analisa o material e fala, olha, nesse caso aqui há uma necessidade cautelar, mas não é a necessidade cautelar extrema. Eu acho que se esse projeto de lei passar, oxalá passe, vai ser difícil sustentar pela estrutura
que o juiz possa converter sem manifestação favorável do Ministério Público. O projeto vai ser claro. Eu ouço o Ministério Público para se manifestar sobre a necessidade da prisão e depois ouço a defesa, né, o acusado e a defesa. Portanto, aí a conversão da prisão passa a ser submetida não a um contraditório a posteriori, mas a um contraditório prévio. Se há um contraditório prévio, não tem porquê admitir que o juiz faça isso ex officio. A presença do Ministério Público vai ser obrigatória. A presença da defesa vai ser obrigatória, antes do juiz decidir. Né? E os tribunais, inclusive, dizem que o juiz, nesse momento, tem que analisar todos os argumentos defensivos levantados contra a prisão. Claro, não é obrigado a acolher, pode rejeitar, por esse ou por aquele motivo, mas ele tem que analisar todos esses argumentos. Então, acho que esse será um ponto positivo. Confesso, e aqui, não sei se os senhores têm uma leitura diferente, mas o parágrafo 5º me soou um pouco estranho, porque o parágrafo 5º prevê o seguinte, né? A oitiva do preso em juízo se dará sempre na presença de seu advogado. O parágrafo 4º, que eu pulei, fala que vai junto para a audiência, comunicação com flagrante, etc., que é o que, mais ou menos, a sistemática que nós já temos hoje. Né? Parágrafo 4º, então vamos lá, para não faltar nada. Parágrafo 4º, a apresentação do preso em juízo deverá ser acompanhada do auto de prisão em flagrante da nota de culpa que lhe foi entregue, mediante recibo assinada pelo delegado de polícia, como motivo da prisão, o nome do condutor e o nome das testemunhas. Aí vem o parágrafo 5º, esse que eu falei para os senhores que me parece estranho uma parte dele. A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença do seu advogado, ou, se não o tiver ou não o indicar, na presença de um defensor público e na presença do membro do Ministério Público. Até aqui tudo bem. Audiência, presença do defensor e na presença do membro do Ministério. A oitiva do preso na audiência de custódia. A parte que eu não entendi do dispositivo. Então vamos lá. Oitiva do preso em juízo poderá se dar na presença de seu advogado, ou se não tiver, ou não o indicar, na de defensor público e na de membro do Ministério Público, que poderá interrogar o preso sobre os temas previstos no parágrafo 3º, bem como se manifestar previamente a decisão judicial de que trata o artigo 310 desse Código. Se manifestar previamente, eu acho que é até bom, mas como fala, poderá interrogar o preso, parece aqui que quem interroga o preso é o Ministério Público, porque não tem sentido nenhum. Agora nós podemos até discutir depois se eu aplicaria ou não aplicaria por analogia o 188, que diz que depois que o juiz ouve, que ele dá a palavra às partes, ainda que com esse objeto limitado sobre a prisão. O que não tem sentido é dizer que o Ministério Público interroga. O Ministério Público é parte. Né? Então, dizer, até que eu leia, o Ministério Público poderá formular perguntas, seria uma leitura dentro do que é a feição do interrogatório de hoje, que as partes perguntam. É claro que o interrogatório, a audiência de instrução, debate e julgamento tem um objeto mais amplo, mérito, quer dizer, lato sensu, culpa ou inocência, né? Esse é o objeto do interrogatório da audiência de instrução, debate e julgamento. Aqui seria um interrogatório com objeto restrito, né? Legalidade da prisão e necessidade ou não de conversão. Agora, que haja esse interrogatório, até com manifestação de autodefesa, eu acho bom. Acho que nesse momento é bom que o preso possa falar, mas perante o juiz, para o juiz, não ser interrogado pelo Ministério Público. Acho aqui que se passar desse jeito, nessa parte do dispositivo é inconstitucional. Me parece que esse contraditório aí que a gente tenha mais ou menos definido, é um contraditório catástrofe, um contraditório de papel. Com papel dá para ser cara de pau. Né? Porque, por exemplo, se nós formos aplicar a lógica do parágrafo 6º do 282, que diz que a prisão é a última medida quando nenhuma medida alternativa houver, primeiro que o sistema está indicando que a prisão é a última, ela é a porta é a válvula de escape, não é a entrada do sistema. E se há uma escala crescente de intensidade nas medidas cautelares alternativas até chegar à prisão, uma medida corretamente fundamentada para chegar na prisão, o juiz tinha que ter excluído a adequação cautelar de todas as medidas menos gravosas, começando da menos intensa e subindo e demonstrando por que aquilo não dá. No papel,
É fácil. Ele está sentado sozinho lá no gabinete, ele fala, nenhuma das outras medidas alternativas mostra se adequada à situação diante da gravidade do caso, e não sei o quê. Ponto. Portanto, a única cabível é a prisão. E aí a gente sabe, você vai entrar com HC para discutir vício de fundamentação da prisão preventiva. O TJ tem um monte de câmara lá em São Paulo, e os desembargadores falam assim, não, fundamentação da preventiva para mim é assim. Eu olho os elementos, penso, se eu fosse juiz, eu tinha condição de fundamentar? Tinha. Então a prisão pode ser mantida. Quer dizer, não está analisando a fundamentação do outro. Então, agora, aí eu estou de pleno acordo. É um palco privilegiado, principalmente para discutir currículo, essa audiência. Por isso eu acho que isso vai ser marcante. Para esses outros direitos, porque hoje, quando que o preso tem oportunidade, recente, porque se ele sofrer agressão, qualquer coisa da prisão, foi próximo ali da data do flagrante. Hoje, quanto tempo depois ele vai ter contato com o defensor, com qualquer pessoa? Lá, tralalá, quando qualquer lesão, qualquer coisa já foi embora. Lá vai ser diferente. Inclusive, a proximidade, isso pode ter um efeito aí de prevenção geral muito grande. Porque a primeira hora que investigar alguma coisa, investigar e alguém for punido, os caras vão falar, opa, agora não dá mais para bater, porque ó, 2, 3 dias depois, o preso já está tendo contato com o defensor, já estou investigando, já estou fazendo isso. Né? Quer dizer, o cenário começa a mudar. E lá em Caxias vai todo mundo morrer. E num contraditório efetivo, presencial, eu acho que essa é a virtude da oralidade. O MP vai falar, não, precisa decretar preventiva por isso, aquilo. Nós, defensores, vamos poder falar, não, a preventiva é a última, olha, antes da preventiva daria para decretar tal medida por tal motivo, olha, ele pode comparecer, ele pode isso, se não, pode ser o recolhimento noturno. A gente vai ter condição de provocar o juiz, que daí mostrar o eventual vício de fundamentação vai ficar muito mais patente. Porque na hora que chegar para o juiz decidir sobre a alternativa, ele não vai dizer o seguinte, só falar, não cabe nenhuma alternativa, e nós, defensores, temos que vir depois para mostrar porque em tese alguma alternativa era cabível. Nós vamos colocar as alternativas na mesa, ó, cabe essa, tem essa. E aí, para fundamentar, ele vai ter que dar algum dado para excluir essas alternativas. E se ele não der, acho que vai ficar muito patente que faltou coisa ali na fundamentação para direta prisão. Ainda que soe estranho imaginar que é o MP que interroga, e acho que só isso já daria para ter um pé, pelo menos eu que tenho uma posição que o MP é parcial, etc. Eu falo que ele é parcial para diminuí-lo, ao contrário. Eu acho que ele é parte imparcial é uma contradição em termos, e o sistema ganha com o MP sendo parte parcial. Não, o Frederico Marques ele é a quinta roda do carro. Você está lá para ser imparcial, ele está igualzinho o juiz. Mas, enfim, agora, aí tem uma clara violação de isonomia, de paridade de armas. Quer dizer, eu tenho uma situação que eu dou a palavra só para um e não dou para o outro. Aqui é importante, e se liga também a sua pergunta do Felipe. O Tribunal Europeu é muito claro que ele diz o seguinte, esse juízo dessa audiência de garantia, ele tem dois fundamentos, duas perspectivas. Eu tenho que falar de um juízo bifronte, ele é um juízo retrospectivo e prospectivo. Ele é um juízo que olha para o passado, um juízo que olha para o passado, para analisar a legalidade da prisão. Porque pode ser a situação que não era de flagrante, etc. Né? E ele é um juízo prospectivo, porque também tem que olhar para as medidas cautelares alternativas, que é o juiz decide a prisão que foi e a prisão que poderá vir a ser. Então ele tem que fazer esses dois papéis. Então, com tudo isso, não tem sentido que a defesa não possa acolher esses elementos. Porque o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição diz que as normas que asseguram direitos fundamentais são auto-aplicáveis. Né? É claro que também não dá para se basear só no artigo 5º, porque há um tempo atrás o Cristóvão Buarque queria fazer uma emenda para que constasse na Constituição o direito à felicidade. E aí, a partir daquele dia, todos nós seremos felizes, porque daí é direito fundamental o direito à felicidade. Mas o que define uma norma como auto-aplicável ou não é a densidade do seu conteúdo. É claro que o projeto de lei passando, o conteúdo está mais explicitado. Eu tenho um procedimento, eu tenho quem pergunta, eu tenho obrigatoriedade do advogado, eu tenho prazo de 24 horas. Mas, de qualquer forma, hoje nós já temos uma norma que integra o ordenamento jurídico, o decreto 678 de 92, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos,
E, mas o código não diz, mas o Supremo diz que a convenção é supralegal, portanto está acima do 306. O 306 diz que eu comunico ao juiz e comunico à defensoria pública. Sim, mas a convenção diz que você apresenta ao juiz sem demora. Nós podemos até discutir o que é sem demora, mas se 2 meses depois não teve audiência de custódia, eu tenho pedido relaxamento por ilegalidade, não, nem por excesso de prazo, porque se a gente entrar no excesso de prazo, porque passou da demora, vai ter aquela discussão se o prazo é global, se o prazo não é global, se você gasta mais aqui, você pode economizar. A questão é, há um elemento que é essencial para a verificação do controle, que é uma audiência sem demora. Não houve essa audiência, ao meu ver, essa é uma hipótese de ilegalidade superveniente da prisão. Da mesma forma como o excesso de prazo, vamos pensar no excesso de prazo clássico. Aquela é uma prisão que começou legal, enquanto o prazo era razoável, ela era legal, necessária, fundamentada, e a partir de um determinado momento, a nossa lei não define um marco cronológico, mas é perfeitamente razoável falar o seguinte: a partir de quando o tempo daquela prisão tornou-se irrazoável, desarrazoado, aquela prisão se converte de legal em ilegal, sendo ilegal, cabe relaxamento. Aqui é a mesma coisa. Há uma norma que diz que a audiência tem que ser levada à presença do juiz. Seria mais difícil, eu imagino, imagine hoje, por exemplo, que um juiz vá lá e faça essa audiência. Sem defensor, sem ninguém. Ele faz audiência. Traz o preso aqui que eu quero ouvir o preso. Aí seria, eu não digo que para mim isso basta, mas aí nós temos mais dificuldade, porque a norma da convenção diz que tem que ser apresentado ao juiz. Aí essas discussões todas, o interrogatório é pró-libertate, não é pró-libertate, tem que ter defensor, ficariam mais no campo teórico do que cada um interpreta a regra da convenção. Mas hoje há algo com conteúdo suficiente que diz que você tem que levar na presença do juiz. Então hoje, se você não leva na presença do juiz, eu não tenho dúvida em dizer, tenho sustentado isso em habeas corpus, você vai perder. Quando eu comecei a estudar, a gente perdia quando dizia que o réu tinha que apelar em liberdade, porque tinha lá o 594 e o tempo vai passando, você vai batendo, você perde, uma hora ganha. Depois ganhava o 594 e recurso especial extraordinário. Não, recurso especial extraordinário não tem jeito, porque o 27, parágrafo 2º, diz que o recurso não tem efeito suspensivo. Você vai batendo, uma hora ganha. E nisso, só para completar, quem ganha isso são os senhores. Porque a defensoria pública é quem tem os casos mais escabrosos. Porque o cara lá que tem grana, que pode contratar bons escritórios, ele já contrata no dia seguinte, já liga na hora que está preso, e não é que ele contrata, já faz fila. Se ligar para 2 ou 3 escritórios, já está todo mundo lá na porta, no dia seguinte, um já está requerendo, o outro já está requerendo, o outro está pedindo isso. Então, é uma situação que qualquer aparência de legalidade que surge, você já está tentando coibir no dia seguinte. A defensoria é que trabalha com uma massa de uns esquecidos que às vezes quando chega o negócio fala: meu Deus, como é que até agora esse fulano está nessa situação? Então aí às vezes, ainda que seja um caso desse de tirar os cabelos, que na primeira vez no tribunal, mas só aqui eu vou conceder, mas só aqui, aí no outro chegou outro caso parecido, no outro. Então tem que tentar, quer dizer, isso, se os senhores me permitem, acho que isso é uma coisa que tem que ser meio, se os senhores estiverem de acordo, mas tem que ser, se for uma posição institucional, vai perder. Eu vou perder, mas vou dar trabalho, então vou ter lá meu modelo de HC, vou entrar no HC, não teve audiência de custódia, HC, a prisão é ilegal, a prisão tem que ser relaxada, viola a Convenção Americana. E nesse ponto, o requisito de ingresso na Comissão Interamericana para ela levar para a corte, que é o esgotamento das vias judiciárias, se você subir com os HCs e perder o HC, ainda que o processo esteja tramitando, você esgotou a via judiciária.